questão número 5 é sobre geometria. E olha só, rapaz, isso aqui é quase uma questão de geometria espacial, hein? Olha só, Pedrinho dobrou uma folha de papel retangular, tá aqui a folha dobrada, de modo a obter os retângulos ACFD é um retângulo aqui, e CBEF, dois retângulos. Dobrou a folha assim, né? Congruentes entre si, quer dizer, ele dobrou ao meio. E aqui tem um ângulo de 60 graus. Então você já viu que aqui você tem um triângulo equilátero, né? Se ele dobrou ao meio, quer dizer que esse pedaço é igual a esse. E você tem aqui dois lados iguais. E aqui um ângulo de 60 graus. Quer dizer, você formou aqui um triângulo equilátero. Mas deixa esse triângulo equilátero aqui, que a gente vai mexer nele depois. Tá, localizados em dois espaços que formam entre si um ângulo de 60 graus de acordo com a figura a seguir. Sabendo que o segmento AF tem duas unidades a mais que o segmento AD, calma aí, o segmento AF é isso aqui, AF. Ele tem duas unidades a mais que o segmento AD. AD é isso aqui, ó. E que por sua vez tem duas unidades a mais que o segmento AC, quer dizer, que por sua vez, como assim que por sua vez? É o AD que por sua vez tem duas unidades a mais do que o segmento AC. E o AC é igual a esse aqui, né? Claro, porque isso aqui é um retângulo, lados opostos são iguais. Então olha só, você está vendo aqui uma figurinha que aqui não parece, mas se você abrir essa folha, você vai ver que esse AFD é assim, ó. A, F e D, né? E aqui é o restante da folha. Que ponto é esse aqui? É o ponto C. Bom, então isso aqui é um retângulo, quer dizer que aqui você tem um ângulo reto. E essas medidas, você tem essa medida AF, essa medida AD e essa medida FD, que é igual a AC, né? Então, olha só, dá pra gente descobrir as medidas desse triângulo retângulo. Ele falou o seguinte: o segmento AF tem duas unidades a mais do que AD. Então, eu vou chamar isso aqui de X. Quanto é que vai ser aqui? X mais 2. Duas unidades a mais, né? E o AD, além disso, ele tem duas unidades a mais do que o AC. Quer dizer, duas unidades a mais que é isso? Então, isso é 2 a mais que isso, quer dizer que esse segmento vale quanto? X menos 2, porque esse tem duas unidades a mais. Então, você pode fazer um Pitágoras aqui nesse triângulo. Olha aqui, x mais 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x menos 2 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora, desenvolvendo isso aqui, usando produtos notáveis, isso aqui vai ficar x mais 2 ao quadrado é x2 mais 4x mais 4. É o quadrado de x mais 2. Aqui você tem x2 e aqui tem ainda o quadrado de x menos 2, que vai ser x2 menos 4x mais 4. Muito bem, então a gente pode cortar esse 4 aqui. Corta esse 4 com esse 4, corta um x2 desse aqui. E aí o que que sobrou? Aqui ficou 4x é igual a x2 menos 4x. Bom, equação do segundo grau incompleta, fácil de resolver, né? Passa esse 4x para lá, vai ficar 8x é igual a x2. 8x é igual a x2. Essa equação tem duas soluções. Quais são? Olha aqui, 8x é igual a x2. Tem duas soluções. Uma solução é x é igual a 0. Só que x igual a 0 não serve nessa figura, né? Você vai ter um lado valendo 0? Não pode. E aqui um lado negativo? Não pode. Então, x igual a 0 é uma solução dessa equação algébrica, mas não é uma solução dessa figura geométrica.
Tá, então eliminando o zero, vamos dividir todo mundo por x aqui. Vamos ficar com 8 é igual a x. Dividir todo mundo aqui por x, ficou isso. 8 igual a x, quer dizer, x é igual a 8. É o valor de x que eu queria aqui, né? O x vale 8. Então, olha só, esse x vale 8. Aqui vamos anotar 8. Aqui, essa hipotenusa é x mais 2. Quanto dá isso? 10. Dá 10. E aqui é x menos 2, vai dar 6. Quer dizer, esse triângulo aqui, ele tem lados 6, 8 e 10. Que é um triângulo retângulo, né? Claro, eu fiz aqui para ele ser retângulo. Tá, então já descobrimos isso aqui. Agora, é claro que se eu quiser os valores dos segmentos lá do outro lado, eu tenho também, né? Esse que está marcado em verde aqui, que é igual a esse, é 6. Aliás, você tem esse segmento aqui, ó, lembrando, é um triângulo equilátero. Aqui você tem 6. Aqui é igual, aqui é igual, aqui é igual. Esse é esse aqui, né? E você ainda tem esse aqui de baixo, que é isso aqui, ó. Tudo isso aí que está marcado em verde, claro, vale 6. Todo mundo aqui 6. O que o problema está perguntando? Pode-se afirmar que o cosseno do ângulo EAF, ele quer saber o cosseno do ângulo EAF. Cadê o ângulo EAF nessa figura? EAF, olha aqui, EAF. Tá ruim de escrever isso aqui, né? Olha só, eu vou desenhar esse triângulo EAF em outra posição. Eu vou desenhar ele assim, ó. A gente tem o A, que é esse ponto aqui. A gente tem aqui o F. E aqui a gente tem o E. Quer dizer, é como se eu tivesse girado essa figura para poder enxergar melhor o triângulo. EAF. Ele quer saber o cosseno desse ângulo EAF. EAF é isso aqui. Ele quer saber o cosseno desse ângulo alfa. Vamos chamar de alfa? Cosseno de alfa. O alfa nessa figurinha aqui. Vamos descobrir quanto que valem esses segmentos. AF, AE e o EF. Se eu souber quanto é que valem os segmentos desse triângulo aqui, os lados desse triângulo, eu posso achar esse ângulo? Sim, tem uma fórmula para isso, que se chama lei dos cossenos. Como é que é mesmo a lei dos cossenos? Olha aqui, eu vou fazer um triangulinho qualquer aqui, ABC, eu vou chamar esse lado de A, esse lado de B, esse lado de C. Aqui é um ângulo alfa qualquer. Não estou dizendo que é um ângulo reto, não. É um ângulo alfa aqui qualquer, tá? Pode até ser um ângulo reto, mas vale para qualquer ângulo. A lei dos cossenos diz o seguinte: o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros lados menos 2 vezes o produto deles vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso aqui é a fórmula da lei dos cossenos. Então aqui nesse problema, ele quer que você descubra quanto é que vale esse ângulo. Se você souber quanto que vale esse lado e esse lado, você pode aplicar a lei dos cossenos e descobrir o alfa, que é o que ele quer saber. E eu conheço algum lado desse aqui? Olha só, eu conheço quanto é que vale o EF, tá vendo? O EF é esse segmento verde aqui, que vale 6, né? Eu falei que todos esses segmentos aqui valem 6. Então aqui a gente calculou que vale 6. Esse triângulo é equilátero, que a gente já tinha visto. Então aqui é 6, 6, 6. Então isso aqui vale 6. Já sem um lado. Agora eu tenho que calcular esses outros dois lados aqui. Olha só, AF eu já sei quanto é que vale, sim. O AF, esse segmento aqui, ó. Aqui ele. E ele aparece aqui, ó. Ele vale quanto? Vale 10. Já tínhamos visto que o AF vale 10, né? Então aqui 10. E agora só falta descobrir quanto é que vale o AE. Quem é o AE nessa figura? Olha aqui. AE. Tá ruim de ver, né? O AE, eu não posso nem traçar aqui essa reta, senão vai ficar por cima dessas outras retas que já estão aqui. AE. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu desenhar esse triângulo ADE. Olha só, temos aqui A, aqui nós temos D e aqui nós temos E. ADE. Eu preciso saber quanto é que vale AE. Olha só, o AE é isso aqui, ó. Tem que descobrir quanto é que vale. Quanto é que vale essa medida AE? Tem alguém aqui que eu conheça? Sim. Olha aqui, ó.
DE eu sei que vale 6. DE vale 6. O que mais? DA, olha aqui, DA tá aqui, ó. DA vale 8. O DA vale 8. Opa, só que eu tô usando azul, né? Na verdade a cor não importa, mas vamos usar azul só para ficar igual essa figura aqui. O DA vale 8. Então olha só esse triângulo DAE, ele é um triângulo retângulo, né? Esse ângulo aqui é reto? Será que é? Olha só, você tem aqui o DE que está nesse plano aqui da base. E você tem o DA que é como se fosse assim, esse segmento da folha que foi dobrada, né? Esse segmento aqui, ele é perpendicular a esse plano. Então, aqui você tem um ângulo reto. Por isso que eu disse que é quase uma questão de geometria espacial, né? Você tem que sacar que esse segmento aqui é perpendicular a esse segmento. Se você dobrar uma folha, você enxerga isso facilmente, mas você não pode ficar dobrando folha na hora da prova, né? Senão vão dizer que você está colando. Tá, então esse triângulo DAE é um triângulo assim. Eu tenho aqui um lado valendo 8, um lado valendo 8, são catetos, né? Então você pode fazer um Pitágoras nesse triângulo. Quanto é que vai dar esse AE? Quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Claro, você sabe que vai dar 10, né? 6, 8, 10. O AE ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que vai dar 64 mais 36 vai dar 100. O AE ao quadrado dá 100. Quer dizer, o AE vale 10. O AE vale 10. Então, olha só. AE vale 10. Que sorte, hein? Quer dizer que esse triângulo AEF, que está aqui nessa figura, está meio de lado, por isso que eu não desenhei. Desenhei aqui. Ele é um triângulo isósceles. Ele é assim. Ele tem dois lados valendo 10 e um lado valendo 6 aqui. E eu tenho que saber esse ângulo. Para saber esse ângulo, vou usar a lei dos cossenos. O EF vale 6, o AE vale 10 e o AF vale 10. Eu tenho que saber quanto é que é esse ângulo aqui. Aliás, o problema pede o cosseno, né? Ele quer saber o cosseno desse ângulo, que é o cosseno de alfa. Então vamos lá. Quadrado desse lado, que é 6 ao quadrado, é igual ao quadrado desse, mais o quadrado desse, menos 2 vezes o produto deles, 2 vezes 100, vezes o cosseno desse ângulo, vezes o cosseno de alfa. Então isso aqui vai ficar 36 é igual a 100 mais 100, que dá 200, menos 2 vezes 100, que é 200, 200 cosseno de alfa. Então a gente quer achar o cosseno de alfa. O cosseno de alfa vai ser igual, passa para cá, vai ficar 200 menos 36 sobre 200. Bom, eu em vez de diminuir e dividir por 200, eu vou fazer assim separado. 200 sobre 200 dá 1. E 36 sobre 200 é a mesma coisa que 18 sobre 100, que é 0,18. Então isso aqui vai dar 0,82. Claro, se você fizesse isso menos isso sobre 200, ia achar a mesma coisa, 0,82. Então o cosseno de alfa, graças à lei dos cossenos, vale 0,82. Cadê? Olha aqui, ó. 0,82, resposta correta, letra B de Bravo.